Para todo mundo que está aí comigo, obrigado pela presença, que maravilha, né? Agradecer a todo mundo que está aí participando conosco. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ouvir aí? Sinal tá beleza para a gente poder começar e falar um pouquinho sobre inflamação. Todo mundo animado para a gente falar um pouquinho sobre processo inflamatório, inflamação, conhecer um pouquinho mais desse campo tão importante, né? Para a gente, profissional de saúde, né? Você que precisa conhecer um pouquinho mais sobre esses processos, para a gente poder tratar da forma correta, saber utilizar principalmente, né, os fármacos anti-inflamatórios também, e não correr o risco de muitas vezes ter a possibilidade de trazer, né, uma informação equivocada, uma informação errada, por não conhecer um pouco mais sobre esse mercado, sobre esse campo, né, tão importante que são os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, normalmente, né, eles são os fármacos que a gente vê com mais frequência, né? Dentro dos que a gente já possui, já tem eles disponíveis no mercado, e é também o principal grupo, farmacologicamente falando, mais estudado mundialmente. Por quê? Porque nós estamos tratando, lembrando, né, claro, que a inflamação em si, ela não é uma doença, ela é um sinal do nosso corpo que não vai bem alguma coisa em algum lugar, né? Então isso é importante deixar claro, a gente entender que existe essa diferença. Mandar um abraço para a galera que está entrando aí, vai compartilhando, mandando para os seus amigos aí, para o pessoal, no privado aí, que já começou aí a nossa live, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre inflamação. Inclusive a gente tem aí no final uma surpresa para os participantes, né? Para quem estiver aí conosco, vamos ter depois a distribuição aí de uma surpresa no finzinho da nossa live, tá? Então fica conosco aí até o final, compartilhe com seus colegas para participar com a gente, para a gente tratar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Agradecer todo mundo que está aí online, manda aí, gente, vamos compartilhando, mandando aí para a galera que está conosco, nossa live de hoje, tá? Agradeço muito a presença de todos vocês e inclusive mandar um grande abraço aí para os alunos, colegas, amigos, né? Todo mundo que tá comigo aí nessa noite. É muito interessante a gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre os fármacos anti-inflamatórios, inclusive, né, a inflamação em si, porque isso vai fazer muita diferença na forma que a gente vai tratar ou entender, na verdade, a forma correta de utilizar e de poder lidar com a inflamação, né? Porque de primeiro momento a inflamação ela acaba sendo um incômodo, né? Um incômodo em si. Só queria que alguém confirmasse para mim, tá dando para me ouvir bem? Como é que tá a conexão aí, pessoal? O Fagner acabou de entrar, a Ellen. Oi, Ellen, tudo bem? Boa noite. A Kedma, a Laíra, a Sônia, o Wilson, Pedro, a Vilma. Um beijo, Vilma. Minha amiga, grande abraço. A Fernanda, a Lohane. Um abraço para minha amiga Jordânia. Tudo de bom, minha amiga. O Bruno, Milena, Cristiane, Hugo, minha amiga Leda, um abraço, Kevin. Enfim, todo mundo que está online aí, né? Que bacana, tudo certo aí, né? Tá dando para ouvir bem? Então, maravilha. Vamos começar então, gente, para valer, falando um pouquinho sobre a inflamação. Então, vocês conseguem ver aí o meu slide ao fundo? Tudo certo? Dá dando para ver bem aí, gente? Olha, vamos relembrar um pouquinho o que é a inflamação? A inflamação a gente tem que lembrar que ela é uma resposta protetora, não é isso? Então, quando você ocorre algum processo de o organismo ou o corpo ou o tecido ser lesado, a gente vai ter lá uma resposta protetora, né? Então, a inflamação ela é uma resposta protetora para avisar, olha, corpo, atenção, algo não deu certo por aí, né? Então, ela imediatamente responde para que o nosso organismo, de forma intrínseca ou extrínseca, a gente consiga providenciar ou evitar que essa inflamação se propague. E aí a gente vai falar dos riscos da inflamação crônica, que muita gente tem e nem sabe, né? Carrega inflamação crônica a vida inteira, né? Então, é importante a gente lembrar que essa resposta protetora, ela é o principal ponto aí, o grande ponto, na verdade, né, de quando a gente fala da inflamação. Por quê? Nós vamos ter primeiro dor, calor, rubor, inchaço
e perda de função, né? Então esse é um ponto importante. Quando a gente fala de dor, essa dor, ela é uma dor considerada leve a moderada, né? Então, a dor advinda da inflamação é uma dor leve a moderada, não é uma dor grave. Isso tem que ficar bem claro. Quando a gente fala de calor, esse calor, ele é um calor temporário, né? Ele não pode ser um calor permanente. Se a gente tem um calor permanente advindo da inflamação, aí nós precisamos investigar quais são os fatores patológicos ou fisiopatológicos que estão envolvidos nesse processo aí. Né, que isso também vai determinar o limiar de como a gente vai dar prosseguimento ou que atitude nós vamos tomar frente a isso. Quando eu falo de rubor, né, especialmente relacionado à característica da inflamação, a gente vai ter dentro do processo inflamatório, né, essa característica de vermelhidão, né? A minha imagem traz para vocês lembrarem, né, ao fundo, essa vermelhidão, esse processo de mudança, né, de coloração, né, que é uma característica tanto para sinalizar, né, que o nosso organismo traz para sinalizar que naquela região ocorreu o processo inflamatório, como também para fazer com que o nosso sistema fisiológico, ou seja, as causas fisiológicas, elas sejam identificadas com mais facilidade. Então, a partir do momento que a gente tem ou consegue identificar essa causa com mais facilidade, nós vamos poder tomar uma atitude, né? Ou seja, nós vamos poder determinar qual atitude tomar em relação a isso. Então, uma das características mais importantes em relação ao rubor, né, esse processo de vermelhidão, né, que ele normalmente aparece, né, devido ao processo inflamatório, é que ele também nos permite classificar, ou seja, ele nos permite ter uma condição de classificar qual é esse tipo de inflamação. Normalmente, o rubor que aparece na região da face, do pescoço, dos membros, ou seja, nessa região da parte superior do corpo, ele é um rubor característico temporário, que dura, em média, de 2 na verdade, a 24 horas. Então, esse é o período que o rubor provocado por esse processo inflamatório leve, ele dura, de 2 a 24 horas. Então, se você lida com um paciente, você identifica um paciente que aparece e ele tem dúvidas principalmente se esse rubor é provocado por um processo inflamatório, é provocado por uma outra lesão, você pode fazer essa primeira pergunta, né? Ele tem um período de 2 a 24 horas, essa permanência, né? Nesse intervalo. Então, ele normalmente se classifica nessas regiões e durante esse período, esse aparecimento do rubor, né? O inchaço, né? Um ponto importante em relação para que a gente possa identificar um inchaço. O inchaço provocado pelo processo inflamatório, ou que vem da inflamação, ele também é um inchaço característico, né? Como é que eu vou fazer a identificação desse inchaço? Esse inchaço do processo inflamatório, normalmente, ele é um inchaço permanente. Quando eu falo permanente, eu estou falando que ele pode perdurar de 1 a 7 dias, né? Isso vai também depender da intensidade ou de quanto tempo ocorreu esse processo de inchaço e também qual a região em que se ocasionou o inchaço. Vamos usar aí a ideia do que está na nossa imagem, né? Por exemplo, se eu tenho um inchaço na mão especificamente, né? O inchaço na mão, ele costuma ser mais prolongado. Devido ao quê? A características anatomofisiológicas que estão na mão. Então, o inchaço da mão, ele perdura em média 5 dias, quando nós temos um processo inflamatório médio a longo, né? Lembrando que o inchaço é uma característica muito presente no processo inflamatório que ocorre através da resposta protetora, ou seja, dessa resposta normal de proteção em que a inflamação ocorre. E a perda de função? Essa perda de função, muitas pessoas ficam em dúvida, né? Como seria essa perda de função? Né? Então,
ela é bom a gente deixar em destaque que esse processo de perda de função, ele vai envolver 3 processos importantes. Quais seriam eles, né? A gente tem o processo irritativo, né, onde ocorre aquele processo de irritabilidade. Nós temos o processo vascular, onde a gente vai ter mais presença de sangue, vai estar circulando mais sangue nessa região, e o processo exudativo, né? Esse processo exudativo é justamente por conta do edema que vai ocorrer nessa região, né? Principalmente quando a gente trata das articulações, né? Então vai impedir a movimentação. Então vamos entender. Por que ocorre então a perda de função, professor? Porque nós temos dor intensa, inchaço intenso, normalmente, né? Pode ocorrer também, a inflamação com rubor, que, claro, vai incomodar o indivíduo, e, por último, nós vamos ter, então, a incapacidade da pessoa movimentar essa mão. Então, isso é perda de função, né? Muita gente fala assim, perdeu a função, professor, eu vou ficar sem minha mão. Não é isso. Quando eu falo perda de função, eu estou falando deixar de movimentar essa mão, né? Por conta dessas características que saem, ou seja, seguem um caminho devido ao processo inflamatório. Ficou claro isso aí, gente? Acho que está dando para entender. Vocês conseguem me ouvir bem? Podemos continuar? Tudo tranquilo aí para vocês? Tá? Manda um joinha aí quem estiver me acompanhando. Tá tudo ok? Só manda um ok só para eu ter certeza que vocês estão conseguindo me ouvir bem. Né? Então, esse processo ele ocorre dessa seguinte maneira, né? Então, isso vai acabar dificultando essa atividade local, né? A pessoa vai ter dificuldade. Se for na perna, né? Nós vamos ter uma potencialização em relação a essa perda de função. Por quê? Na região da mão, por exemplo, nós vamos perder essa função da mão de uma forma temporária. Na perna, por conta de características fisiológicas e também da anatomia da perna, nós vamos ter níveis de perda de função bem mais potenciais. Ou seja, você vai ter dificuldades na movimentação da perna, porque nós vamos ter características que impedem com que o sistema circulatório consiga fazer essa irrigação de forma adequada. Professor, então é por isso que normalmente quando a pessoa tem uma lesão na perna, ela precisa fazer uma imobilização bem mais extensa, não é isso? A pessoa quando quebra a perna, né, ou tem uma queda e tal, precisa imobilizá-la, né? Por quê? Porque esse processo ele se difunde por todo o decorrer do músculo, né? Então ela é mais potencial em relação a isso. E aí agora eu venho falando para vocês sobre inflamação aguda e crônica. Então vamos lá, diferenciando a inflamação aguda e a inflamação crônica, né? Normalmente, o que a gente vai ter em relação à inflamação aguda e à inflamação crônica, né, ela vai ter características em especial. Então, a inflamação aguda, ela é caracterizada principalmente, né, por conta das patologias, ou seja, de acordo com as patologias que estejam associadas a esse evento, né? Então, ela tem aumento do fluxo sanguíneo, aumento da permeabilidade, né? E aí a gente vai ter essa característica, como vocês podem ver aí, a vasodilatação, né? Então, quando a gente tem a inflamação, a vasodilatação é a primeira coisa que acontece. Então, ocorre uma presença maior, mais extensa de sangue naquela região. Então, normalmente ocorre o quê? Uma dilatação do vaso. O nome já está falando, né? Uma vasodilatação. Com isso, vai mais sangue circulando naquela região. Ocorre uma potencialização do envio de fluxo sanguíneo para aquela região. Isso quer dizer o quê? Se o indivíduo tem alguma patologia associada ao seu sistema circulatório em si, seja ela genética, seja ela sistêmica, nós vamos ter uma potencialização de uma outra doença característica. Vamos lembrar aqui de um órgão que precisa muito de sangue. O rim. O rim, né? Muita gente não dá muita moral para o rim e não imagina o quanto ele é importante em todos os nossos mecanismos patológicos em relação a como ele vai agir de uma forma geral. O rim, ele é tão importante que a maioria das pessoas, quando chegam ao seu sinal de óbito, qual é um dos motivos, inclusive quando se trata de velhice, né? Quando está idoso, qual é a primeira característica? Falência renal, ou seja, didaticamente falando, é a parada do rim. Qual é o órgão que recebe muita irrigação sanguínea? O rim.
né? Então, se o indivíduo, por exemplo, tem uma dificuldade na irrigação, já tem uma doença renal crônica, quando ele tem um processo inflamatório, ele potencializa a irrigação sanguínea para aquela região do processo inflamatório e vai provocar efeitos mais potenciais a esse indivíduo, né? Então é importante a gente lembrar que essa é uma característica muito interessante em relação a isso. Então, o tecido que sofre a lesão, ele vai liberar uma série de sinais químicos, né? Que é chamada de quimiotaxia, né? E essa quimiotaxia, quando ela entra em comum, né, vai mandar lá aquela enxurrada de sinais químicos, né? E essa quimiotaxia, ela é um regulador muito importante para o processo inflamatório. Então, nesse processo de quimiotaxia, a gente vai ter a liberação de histaminas, sininas, as prostaglandinas e os leucotrienos. E aí, para os anti-inflamatórios, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, o mais importante é a gente saber de quê? Das prostaglandinas, né? PGEs, está resumido aí nos livros de farmacologia. Então, as prostaglandinas são as responsáveis por regular uma série de eventos fisiológicos. E esse é o principal mecanismo de ação de um anti-inflamatório, né, que a gente vai ver mais à frente. Então, 3 pontos principais: vasodilatação, diapedese e permeabilidade. Né? Essas são características essenciais do processo inflamatório e que vai fazer bastante diferença na hora de classificar essa inflamação. Então vamos lá. Qual é então, relembrando, né, da fisiopatologia, relembrando qual é mesmo esse processo inflamatório, né? Gosto, inclusive, de utilizar bastante essa figurinha aí nas minhas aulas, né? Onde eu ministro farmacologia, porque ela deixa bem claro como ocorre esse processo. Então, vamos lembrar desse mecanismo aí, desse fundamento do processo inflamatório, né? Nós temos, por algum motivo, a membrana, ocorre uma lesão na membrana, né? Ela tem uma motivação, é lesionada, né? É motivada, vamos dizer assim, e ela, por sua vez, ao ser motivada, né? Na porção inicial da membrana, nós temos a liberação de fosfolipase A2, né? Na fosfolipase A2, ela vai, acionar a liberação do ácido araquidônico, que é um ácido graxo. Esse ácido graxo, né, que tem uma função muito importante por regular 2 enzimas em especial, né? Nós temos aí a regulação da ciclooxigenase e temos a regulação da lipoxigenase. Então, a ciclooxigenase, ela é muito importante nos processos inflamatórios, né? Por quê? Porque ela é a que praticamente está envolvida, né, no processo metabólico do controle da inflamação. Da maioria de fármacos que a gente tem por aí, a gente tem a ciclooxigenase pelo meio. A gente vai entender por quê, como que essa ciclooxigenase tem tanta importância, né? Então ela é considerada uma enzima marca-passo, né? Ela é uma enzima marca-passo na rota metabólica do ácido araquidônico, né? Então, quando a gente fala que ela é um marca-passo, é que antes, né, dela, a gente vai ter o ácido araquidônico, que vai fazer com que ocorra a conversão em prostaglandinas, né? Então, a ciclooxigenase, ela vai ter esse papel muito importante. E por que eu tenho que saber isso? Porque eu, como farmacêutico, acadêmico de farmácia, eu como acadêmico de medicina, eu como profissional de saúde, eu tenho que entender por que esse processo inflamatório vai ser diferente em algumas pessoas e em outras não. Por que esse medicamento ele age diferente em mim, Maicon, em um idoso, em uma criança? E essas isoformas, elas fazem muita diferença pontualmente na forma como a gente vai atribuir. Então, muito bem, a gente tem dois tipos de COX, né? 2 tipos de ciclooxigenase. A COX-1, que é aquela que a gente chama de fisiológica, ou seja, ela está presente em uma série de mecanismos normais do nosso corpo, né? Não é só exatamente quando ocorre o processo inflamatório. E aí a gente vai entender por que é importante a gente utilizar mais fármacos inibidores seletivos de COX-2 do que os fármacos que também atingem COX-1, né? Então, essas isoformas, a gente chama de isoformas de ciclooxigenase. Inclusive, caiu uma questão. Esses dias eu estava vendo uma prova de um concurso, né, de farmacologia,
Essa prova era de farmacologia para médico, né? Lá do hospital, hospital universitário. E trazia 5 questões sobre inflamação. E uma delas era perguntando qual era a isoforma responsável por conversão, né, do processo inflamatório, né? Então a gente tem que entender esse processo de enzima, né? Por quê? Porque ele vai fazer diferença, né, na tomada de decisão entre COX-1 e entre COX-2, né, que são mais ciclooxigenases. E por isso que a gente precisa entender que eles são o quê? Anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios, considerados anti-inflamatórios também não hormonais, né? A gente tem esse nome que é caracterizado. Então, na COX-1, nós vamos atingir não só as funções relacionadas ao processo inflamatório em si, mas elas também são responsáveis, e aí aquela grande pergunta, né? Já ouvi falar na farmacologia que quando você toma anti-inflamatório, eu vou ter problemas relacionados ao trato gastrointestinal, né? Ao meu estômago, vai a longo prazo usando, a resposta maçante, né? Isso é uma verdade, né? Vamos lembrar do título da nossa aula. Isso é uma verdade, né? Quando pergunta para você, você sabe o básico. Fala assim, utilizar anti-inflamatório vai a longo prazo provocar problemas gastrointestinais. Mas por que isso? Né? Você sabe responder? Né? Simplesmente dar aquela resposta batida. É igual quando a gente faz a reza na missa, batida, Ave Maria, cheia de graça. Não, você precisa ser diferente. Você precisa dar a resposta, por quê? Porque problemas gastrointestinais são provocados. Porque a COX-1, ela é uma enzima constitutiva responsável por regular processos inflamatórios normais, mas ela é também responsável por regular a modulação das funções gastrointestinais. Então, é através das prostaglandinas que vão ser inibidas por esse anti-inflamatório que ela também vai regular a função mucoprotetora do meu sistema gastrointestinal. Ou seja, impedir que ocorra uma diferenciação na quantidade de ácido clorídrico liberado lá naquela região. Então, ela é importante por isso. Porque se nós não temos, então, se eu passo a utilizar nimesulida a vida inteira, né, e aí do nada você... meu Deus do céu, começou a dor no meu estômago e tal. Eu passo a utilizar nimesulida a vida inteira, eu passo a utilizar diclofenaco a vida inteira, né? Ou o Torcilax, né? Que todo mundo conhece, que tem diclofenaco na sua composição, e aí do nada começa uma dor estomacal, preciso e não gasto. Qual é o motivo? Sou tão novo, né? Tenho 20 anos, já tenho um problema no intestino. E tal. É verdade, eu tomo diclofenaco, eu tomo Torcilax todo dia, toda hora, né? Então, elas são responsáveis, né? Como o Dr. Fagner colocou, vou falar à frente, as prostaglandinas E2, né, são responsáveis por regular esses movimentos, ou seja, essas funções gastrointestinais, realizar o processo de mucoproteção e fazer com que você não tenha, então, uma desregulação na liberação de ácido clorídrico que vai prejudicar, então, essa mucoproteção que ela é essencial, né? Então, essas funções gastrointestinais, elas têm uma importância. Por quê? Porque elas costumam ser a longo prazo. Então, essa é a resposta quando alguém te perguntar, né? Por que existe esse problema provocado pelo uso concomitante de anti-inflamatório? E aí o professor fala assim, mas e aí, vou deixar de usar anti-inflamatório? Não é isso que a gente está dizendo, mas tudo precisa ser visto, né? Qual é a frequência que você faz a utilização desse anti-inflamatório, dessa isoforma especialmente, né? Porque ele vai representar e vai diferenciar, né, em relação a esse estímulo químico em especial vai fazer essa diferença. Tudo bem por aí, gente? Quem tiver alguma pergunta pode ir mandando aí para mim, tá? Que a gente vai falando ao final. Não sei se eu estou sendo claro o suficiente, mas estamos aqui para aprender também com vocês, tá bom? Se vocês quiserem participar conosco, vão mandando aí as suas sugestões e etc. Então, esse é o processo normal que vai ocorrer dentro da inflamação, né? Um ponto importante. Poxa, olha o que o professor Maicon colocou aí. Lista dos anti-inflamatórios que prejudicam a consolidação, tá? Então vamos lá, relembrando, os anti-inflamatórios não esteroidais ou os anti-inflamatórios não esteroides, é esse slide aqui, depois eu coloco outro. Os AINES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroides ou também chamado de anti-inflamatórios não hormonais.
Este grupo de fármacos é o que a gente tem em maior quantidade disponíveis no mercado. São baratos, fáceis de produzir. Isso quer dizer o quê? A gente não precisa descobrir outras fórmulas, porque a gente pode, a partir da molécula que já existe, desenvolver inúmeras. Um exemplo, a gente tem o ibuprofeno, que é um AINE, anti-inflamatório não esteroidal. Por que a mamãe gosta de dar o ibuprofeno para o filhinho quando está com febre? Porque ele trata febre, inflamação e dor, não é isso? Né? A primeira coisa que, ai meu Deus, meu filho está com febre, não seja, pode ser uma dor de garganta, pá, o ibuprofeno. Ela é um anti-inflamatório não esteroidal. A ponto de dizermos que os estudos recentes, foi desenvolvido um estudo na Itália. Nós sabemos que para pesquisa com crianças, inclusive esse público, né, mais restrito da realização de pesquisas farmacológicas, dentro do grupo de fármacos que nós temos, dos fármacos anti-inflamatórios, houve uma pesquisa recente divulgada na Itália, né, tem um artigo científico muito bom, de alta qualidade, que traz comprovando que a utilização do ibuprofeno em relação a outros anti-inflamatórios, né, dentro do grupo que a gente tem, ele é mais seguro e menos tóxico, ou seja, tem menos probabilidade de trazer toxicidade para o indivíduo. Né? Então, dentro do grupo, né, nós temos aí o dos AINES, dentro dos anti-inflamatórios não esteroidais, o ibuprofeno, menos tóxico, mais seletivo e mais seguro do ponto de vista para o uso em crianças. Mas existe as suas restrições. Né? Então, quando a gente fala de um anti-inflamatório não esteroidal, nós vamos lembrar de 3 pontos principais. Ele é analgésico, ele é anti-inflamatório e ele é antipirético, né? Então, quando eu falo que é analgésico, ele vai tratar a dor. Quando eu falo que ele é anti-inflamatório, ele vai tratar a inflamação. E quando eu falo que ele é antipirético, ele vai tratar a febre. Poxa, professor, esse fármaco ele é muito potente, né? Mas será que todas as classes de fármacos anti-inflamatórios é tudo a mesma coisa? Não é não. Não é. Então, esse é mais um mito que muita gente acredita que é a mesma coisa. Se eu der um ibuprofeno, que é um AINE, e se eu der um paracetamol também, que entra no grupo de anti-inflamatórios, eu estou dando a mesma coisa? É claro que não. Nós temos potencialidades diferentes de acordo com a classe de anti-inflamatórios. Nós realizamos, inclusive, uma pesquisa em parceria com uma equipe da UNB, da Universidade de Brasília, em que a gente conseguiu mostrar como existe uma regularidade na utilização dos anti-inflamatórios, dos AINES, para cada função. É a mesma coisa de nós dizermos, por exemplo, que o ácido mefenâmico, que comercialmente ele é vendido como Ponsdril, Ponstan, né, e as mulheres gostam porque ele é muito efetivo para tratar as cólicas menstruais, né, ou seja, as dores inflamatórias provocadas pela menstruação, né, então é um fármaco muito utilizado devido a essas características. E eu pegar e dizer que esse fármaco, por exemplo, que é derivado do ácido fenilatranílico, ele vai ter a mesma ação de um oxicam, né, que vai entrar lá da família do meloxicam, piroxicam. Então, a gente tem a utilização do ácido mefenâmico como um AINE para a dismenorreia, que é essa dor da cólica menstrual, mas nós não temos o mesmo efeito, por exemplo, de um ibuprofeno 400 mg para tratar ela. Ficou claro isso? Um ponto importante, como vocês podem ver então, nós temos aí a perda da função, a dor, o edema, o calor e o rubor, que são as características relacionadas à atividade dos AINES. Né? Então, a diferença e a intensidade de cada anti-inflamatório. Mas, Michael, como é que eu vou saber disso? Né? É uma notícia boa ou notícia ruim? Né? A gente estudando cada classe, de cada tipo de anti-inflamatório, a gente vai descobrir com o tempo quais deles são mais adequados para cada tipo de inflamação, para cada tipo de caso em específico. Por exemplo, em algumas situações nós precisamos tratar mais dor. Em alguns casos nós precisamos tratar mais inflamação. E assim consecutivamente. Né? Então a gente vai ter anti-inflamatório derivado do ácido acético, vamos ter derivados do paraminofenol, da pirazolona, né?
que entra aí a nossa querida dipirona, a fenilbutazona, né? Eu costumo dizer, inclusive, nas minhas aulas, para os meus alunos, assim, olha, você provavelmente deve ter uma tia, a sua mãe, a sua avó, que deve ter utilizado a fenilbutazona, né? Ou gosta de dizer que ela é efetiva para tratar as dores nas pernas. Mas por que a fenilbutazona deixou de ser utilizada? Justamente por conta da grande probabilidade que ela tem de provocar as interações medicamentosas, né? Então ele é conhecido, né? Existe a sua utilização como anti-inflamatório, analgésico, antipirético e antirreumático em especial, mas tem muita probabilidade de interação medicamentosa, né? Então quem faz a utilização de polimedicação, né? Ou seja, usa fenilbutazona, usa mais um fármaco antihipertensivo, usa mais um fármaco para tratar colesterol, as estatinas da vida, né? Depois a gente vai fazer uma live para falar só sobre as estatinas, né? Que é muito interessante, uma área que muita gente não entende. Por que simvastatina? Por quê? Né? Então a gente vai falar sobre isso posteriormente. A fenilbutazona deixou de ser utilizada por conta justamente dessas limitações que ela tem em relação à sua segurança para o paciente. Então é isso que a gente sempre tem que avaliar. Os efeitos benéficos garantem a segurança desse anti-inflamatório? Sim ou não? Nós participamos de eu realizei uma revisão sistemática, né, em que a gente avaliou várias pesquisas ao longo do mundo da utilização da dipirona e a dipirona associada ao ibuprofeno. Né? Inclusive tem um artigo que depois eu posso compartilhar com vocês. A diferença da utilização sozinha da dipirona e a dipirona associada a ibuprofeno. Olha aí a pergunta. Poxa, professor, mas não são dois fármacos anti-inflamatórios? Não é a mesma coisa? Eles exercem os mesmos efeitos? E será que é favorável utilizar essa mesma formulação combinada, ou seja, de forma combinatória? Isso vai trazer alguma segurança para esse paciente? Né? Isso vai trazer segurança para quem está utilizando? Bom, segundo o que os pesquisadores conseguiram ao final do estudo, eles conseguiram provar que o uso concomitante da dipirona com o ibuprofeno, ele é muito mais efetivo no controle da febre e da inflamação, porém, não deve ser utilizado por mais de 7 dias. Quais são as principais características em relação a essa utilização? Comprometimentos hepáticos. Vai atrapalhar principalmente processos fisiológicos relacionados às bilirrubinas, né? Então ele conseguiu provar que esse processo metabólico, né, da utilização por mais de 7 dias combinado, ele começa a atrapalhar a função fisiológica de alguns órgãos em específico do nosso organismo, né? Então essa característica ela é uma característica muito importante em relação na hora de tomada de decisão. Então vamos lembrar, né? ANs anti-inflamatórios não esteroidais ou não hormonais. E a gente tem os AIES, né? Que são os anti-inflamatórios esteroidais ou anti-inflamatórios, também chamados de corticoides ou corticosteroides, que é um grupo que existe uma gama de utilização por conta da sua potencialidade, ou seja, por conta do seu grau de potencial em relação à utilização em uma série de doenças. Mas vamos falar ainda dos anti-inflamatórios não esteroides especificamente, né? Aí eu trago para vocês uma lista de anti-inflamatórios que prejudicam a consolidação. Por que você traz isso aqui, professor? Vamos lá imaginar, minha tia leva uma queda, quebrou uma região específica, não sei, no fêmur, né? E aí qual vai ser a minha primeira atitude? Pensar, tá tendo um processo inflamatório, pá, toma aqui um cetoprofeno, toma aqui um ibuprofeno, toma aqui um diclofenaco, ou toma aqui um cetorolaco. Ah, professor, o senhor falou agora atrás que os anti-inflamatórios de uma forma geral são os que regulam a produção de prostaglandinas E2. Olha aí ela entrando em ação. Fagner até comentou anteriormente, né? Dr. Fagner. E as prostaglandinas E2 são que regulam a produção de osteoblasto. Osteoblasto é responsável por maturar o processo fisiológico de formação do osso. Ah, professor, então isso quer dizer que é uma evidência. Se eu utilizar um anti-inflamatório após um processo de recuperação, ou seja, de uma queda, eu vou atrapalhar a consolidação de junção desse osso.
eu vou atrapalhar esse mecanismo normal de fazer com que esse osso ele tenha a sua ele seja reestabelecido de forma mais rápida. Né? Então, de primeiro momento, poxa, caiu, deve ter tido uma inflamação. Vamos meter um anti-inflamatório. Não é isso? Não é isso mais ou menos que a gente pensa assim, automático? Esse negócio aí deve estar inflamado. E aí pega aqui um diclofenaco, pega aqui um ibuprofeno, pega aqui um citalopram. Por conta de quê? Aí vou pensar lá dentro da caixinha, né? Ele é anti-inflamatório analgésico, é mais fácil de tratar. Mas é por isso que você está aqui hoje, para a gente desmistificar essa ideia. Então, prostaglandinas E2, elas são reguladoras da produção do osteoblasto. Né? E quando eu falo que ela é reguladora do osteoblasto, que é responsável, né, pelo processo de formação do osso, né? Então a gente chama esse processo de formação do osso de osteogênese, né? Então a osteogênese vai ser totalmente prejudicada. Não é diferente para o processo lá, para o processo também que eu falei anteriormente do sistema gastrointestinal. Então é evidência científica que existe um atraso na consolidação do osso. E aí o que é que eu vou provocar? Eu vou usar um anti-inflamatório, o cara tá usando, melhorou a dor e tal, mas atrapalhou nesse processo de formação. Aí ele vai pensar que o indivíduo está com o quê? Com artrose. Mas não, você está metendo cetoprofeno nele. E ele vai pensar que já desenvolveu o quê? Uma artrose. E aí o indivíduo, coitado, passa a caçar tratamento para uma artrose. Mas é o quê? Uma pseudo-artrose. Pseudo é o quê, gente? Me falem aí. Gosto de dizer essa palavra, né? Pseudo, para dizer que, tem gente aí que é pseudo. Fulano é pseudo demais. Vocês devem saber que pseudo é falso, não é isso? Então é uma falsa artrose, é uma pseudoartrose, né? Por quê? Porque ele está utilizando anti-inflamatório, atrapalhou a osteogênese, o processo de formação do osso, e aí, consequentemente, ele vai atrapalhar e fazer com que o indivíduo tenha um diagnóstico errado. E é o que muito, mas muito acontece todo dia, toda hora, né? Pessoas que têm problemas inflamatórios, que mascaram muitas vezes com anti-inflamatórios, precisariam de uma outra conduta, mas acaba sendo prejudicado por uma tomada de decisão inadequada. Né? Então ele vai diminuir essa concentração de prostaglandinas e vai ocorrer um processo, um atraso no processo de cicatrização. Aí a Ellen lembrou, né? A Brenda também colocou, é um falso. Marta Laura também falso. É isso aí. É isso aí. É um pseudoartrose, ou seja, é uma falsa artrose, né? Que vai ocorrer no indivíduo quando ele toma essa decisão na hora de utilizar um anti-inflamatório de qualquer forma, né? É muito importante também a gente, né, entender que esse processo de utilização, né, na tomada de decisão, ele vai favorecer, vai fazer com que a gente tenha alguns pontos específicos, tá? Então, como eu falava anteriormente, a gente tem algumas características. Eu acho que minha imagem está tampando a figurinha, né, aí para vocês. Eu não sei se tá. Acho que tá, né? Vocês conseguem ver a imagem, gente? Toda ou ela tampa só para mim aqui? Eu não sei, porque é a primeira vez que eu tô usando dessa forma, essa experiência de utilizar a aula aqui pelo Instagram, e aí eu fiz os slidezinhos aqui pelo Canva, né? Acho que deve estar... Mas depois eu posso disponibilizar para vocês, quem tiver interesse. Depois eu vou jogar aqui um número para a gente... eu vou criar um grupo, né? Só para a gente falar sobre pílulas de farmacologia. Tem alguns videozinhos meus lá também, se vocês quiserem se atualizar, tá? Tudo para que vocês sejam bons farmacologistas, né? Para que a gente tenha bons farmacologistas para divulgar a boa informação. E quem não é profissional da saúde, mas está aí com a gente, também quer saber um pouquinho mais sobre o processo inflamatório, para que você divulgue a informação correta, né? Então, muito bem. Dentro dessas características, né, a gente tem alguns pontos importantes. A Brenda colocou, então pacientes com esse caso clínico seria mais indicado AIES. Exatamente, nesse caso o indicado seria utilizar anti-inflamatórios esteroidais, tá, Brenda? Nesse caso os corticoides, corticosteroides, que a gente tem uma condição especial em relação aos corticosteroides ou corticoides, né? Que é em relação à indicação clínica. Todo mundo tem aquela imagem, aquele peso na ideia de que o uso de corticoide e corticosteroide ele vai ser sempre prejudicial. Mas o problema da utilização realmente, né, aquela máxima da farmacologia, não está na utilização, mas na dose e na frequência.
porque as pessoas passam a utilizar com muita frequência, né? Que é o que está acontecendo com a nossa prednisona e a prednisolona, né? Todo mundo aí quer só... A gente vem das prescrições com muita prednisona e muita prednisolona, né? Eu gosto muito de falar da prednisona, né? Se chega para você a receita de prednisona, mas você só tem prednisolona, você pode passar a prednisolona? Sim ou não? O que vocês acham? Prednisona e prednisolona, né? Chega lá, prednisona 20mg, prednisolona 20mg. Na real, pode sim, porque prednisona e prednisolona é o mesmo fármaco. E a gente está tratando de um caso de pró-fármaco, né? Lembrando para vocês da prednisona, que após ser ingerida, ela vai passar pelo metabolismo de primeira passagem, como muitos fármacos, vai ser convertida pelo citocromo P450 e vai ser transformada em prednisolona, né? Que é o fármaco já ativo. Quando nós ingerimos a prednisolona, nós teremos uma maior probabilidade de absorção. O seu processo de absorção vai ser facilitado, consequentemente nós vamos ter mais droga ativa circulante, né? Não vamos ter pouca droga no organismo. Então, esse caso de profármaco, que existe para muitos outros, sempre existe essa dúvida, né? Posso substituir prednisolona por prednisona? Pode sim, sem medo de errar. Tá bom? É o mesmo fármaco e você precisa ter esse conhecimento para explicar para quem estiver à sua frente, né? Você, médico, farmacêutico, né? Que esse fármaco é o mesmo, é um anti-inflamatório esteroidal, né? Mas que ele precisa passar por esse processo de conversão. Né? Como existem muitos outros exemplos de fármacos que chamamos de pró-fármacos, né? É o caso da codeína também, né? Que ela, depois de convertida, vai se transformar em morfina, da loratadina e da desloratadina, né? E uma série de outros fármacos anti-inflamatórios que a gente tem aí, né? E principalmente dos corticoides ou corticosteroides, a gente vai ter uma característica especial aí. Mas aí, vamos ver em especial essa imagem, né? Que a gente precisa ficar atento em relação à utilização, né, dos casos, né, de fármacos, principalmente nos casos em que a gente tem algumas doenças afetadas principalmente pela doença crônica, né? Então a gente tem aí, ó, em primeiro momento, os olhos, né? Nós temos, em casos de doença crônica, degeneração macular e uveíte, uma inflamação da úvea, né? Que é constituída pela íris coroide do corpo ciliar, né? Então às vezes você vê aquela pessoa com o olho sempre vermelho, internamente vermelho, né? E não tem certeza do que se trata, né? O coração e dos vasos sanguíneos é um exemplo claro. A aterosclerose, né? Que é o endurecimento das artérias, vai resultar em doenças cardíacas. Essa também é uma característica em que a inflamação está extremamente presente, né? Então quando você fala assim, olha, o indivíduo teve um infarto devido à aterosclerose. Nada mais é do que um processo inflamatório. Então, por vezes, você está com processos inflamatórios o tempo inteiro no seu corpo. Você vive inflamado. E aí a gente precisa descobrir o porquê, né? Quais são os motivos dessa inflamação constante, dessa inflamação crônica? Os pulmões, quando o indivíduo tem alergia demais, asma, pode ter certeza que você está com um processo inflamatório crônico, né? Que depois vai gerar o quê? Um processo de câncer pulmonar. No fígado, nós temos também hepatite crônica, gerada também por um processo inflamatório. O sistema digestivo, esse é o melhor, mais fácil de você, inclusive, intervir, fazer a intervenção, né? A gente gosta de falar muito isso. Se está com problema, a gente tem que fazer intervenção. Então, no sistema digestivo, a gente vai ter doença inflamatória intestinal, como é a doença de Crohn, e a colite ulcerativa, normalmente provocada por uso inerente de alimentos, ou seja, alimentação inadequada, que pode ser bem regulada com a utilização de probióticos e prebióticos. Você sabe utilizar prebióticos para você mesmo, não estou falando nem para o seu paciente, não, para a sua saúde interna, né? Então isso é muito importante, você conhecer um pouquinho mais sobre os probióticos e prebióticos. Aí entra um pouquinho na área da microbiologia, mas que também corrobora e ajuda na diminuição da utilização dos anti-inflamatórios. Na pele a gente tem as acnes. A acne é um exemplo muito claro de inflamação crônica. O câncer, os eczemas. Temos no pâncreas a diabetes. Nos rins a gente tem a nefrite, que é a inflamação dos rins, onde ocorre até a falência desses órgãos.
E nas articulações a gente tem algumas formas de artrite, como a reumatoide e também a de psoríase. No sistema imunológico a gente tem as doenças autoimunes, como a própria lúpus, né, que vão provocar efeitos bem mais potenciais nesse indivíduo. Então, um ponto importante em relação a diminuir ou evitar essa utilização de anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais é justamente entender e conseguir identificar quando é possível fazer essa intervenção não farmacológica, que é a nossa função também. Então, é o que ocorre no COVID, essa tempestade inflamatória. O tempo inteiro. E, inclusive, nós temos casos, do ponto de vista hospitalar, casos clínicos em que não se deve utilizar combinação de anti-inflamatórios ou anti-inflamatórios esteroidais, porque eles prejudicam o processo de recuperação, principalmente pulmonar. O Júnior colocou ali em relação a essa tempestade inflamatória, em que a gente difundiu de uma forma extensa essa utilização de anti-inflamatórios e fármacos corticoides por mais tempo. Então, esse processo de conhecimento, de utilização, ele tem uma linha muito tênue em relação ao que a gente pode ou deve utilizar para a segurança dos anti-inflamatórios. Então, vamos lá. É mito que anti-inflamatório leva à morte com facilidade. Isso é mito. Anti-inflamatórios trazem prejuízos a longo prazo de utilização e sem a adequada intervenção e acompanhamento, certo? Nós temos muitos outros fármacos que levam à morte mais rapidamente, do que os anti-inflamatórios. Então, eles precisam ser utilizados para as patologias a qual são direcionadas. Nós precisamos entender a fisiopatologia, por exemplo, de um processo em que o indivíduo está com um edema cerebral, em que você precisa intervir com a utilização combinada de um corticosteroide, e outros fármacos que ajudam nesse processo de presença de dor, analgésicos e anti-inflamatórios esteroidais. Neste caso também a gente classifica os imunossupressores e utilizar a dosagem adequada. Nós temos muitos problemas em relação à utilização de alguns imunossupressores e do paciente, relacionada ao paciente não ter uma resposta adequada devido aos achismos de parentes, de amigos, que interferem numa terapia combinada. Por exemplo, a prednisona e a prednisolona, ela é muito utilizada na terapia pós a utilização de transplante, o transplante de córnea, por exemplo. Ela é muito utilizada como terapia sequencial, ou seja, subjacente a esse processo de tratamento pós-operatório. As doenças inflamatórias como as vasculites, ela também passa a ter uma segurança em relação a essa utilização e faz com que a gente tenha uma tomada de decisão mais adequada. Falando ainda sobre os anti-inflamatórios não esteroidais em especial, é importante a gente lembrar que dentro dos comparando os anti-inflamatórios esteroidais com os não esteroidais, os corticoides ou corticosteroides tem mais potente ação anti-inflamatória, ou seja, ele age de forma mais abrasiva e eficiente no controle do processo da inflamação, inclusive a nível tecidual, Mas o que a gente deixou bem claro, esse processo de controle, e utilização do corticoide, do glicocorticoide, como eu gosto muito de falar em relação à dexametasona, A gente tem até a dexametasona, ela é uma das que tem mais segurança da gente utilizar ela em forma de xarope, em forma de comprimido, em injetável, Sabe, talvez você não tenha ouvido falar, tinha uma prática que muita gente gostava de fazer. Pegava a dexametasona, ela em ampola, quebrava e colocava dentro do frasquinho de neossoro, da nafazolina. E ela jorrava dentro do nariz. Qual seria o risco dessa prática, dessa utilização? A dexametasona. Vamos lembrar que a dexametasona é um corticoide que é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. Um dos pontos importantes que a gente precisa entender é que, em relação à segurança, muitos fármacos não podem atravessar a barreira hematoencefálica. Por quê? Você sabe?
você acadêmico de farmácia, você farmacêutico, acadêmico de medicina, que está acompanhando aqui comigo, por que os fármacos não devem atravessar a barreira hematoencefálica? Né? Por que a gente tem que ter essa segurança? E por que alguns nós precisamos que atravessem a barreira hematoencefálica? Alguém pode me dizer esta resposta? É um ponto importante, né, que precisa ser considerado, que a gente precisa entender em relação a esse procedimento. A barreira hematoencefálica é responsável por proteger o encéfalo. Né? E essa região ela tem características anatomofisiológicas que permitem e perduram a segurança do funcionamento do sistema nervoso central. Né? E esse sistema nervoso central ele tem uma série de carreadores e de características que são voltados para a segurança do sistema nervoso central. Ação no SNC. Né? A Brenda colocou aí, por causa da sua hidrossolubilidade. Exatamente, ação no SNC. Então, essas características, elas fazem com que a gente tenha um cuidado em relação à utilização de alguns fármacos corticoides ou corticosteroides. Até porque, diferente dos anti-inflamatórios não esteroidais, os anti-inflamatórios esteroidais, eles são divididos de acordo com a sua potencialidade de ação. Né? Se a gente tem de ação longa, de ação curta, de ação intermediária, né? Eles, por sua vez, já existe uma pré-determinação da sua utilização. Né, de 36 a 72 horas, de 12 a 36 horas, ou seja, o tempo que ele perdura dentro do organismo, o tempo que ele fica disponível dentro do organismo vai fazer bastante diferença para que a gente possa tomar a decisão, né, em relação à sua classificação em especial, né, para que esse efeito ele possa ser benéfico e não prejudicial, né, não sendo um risco para esse indivíduo na sua utilização, tá? Muito bem, gente, olha, tem muita coisa para a gente falar da farmacologia, né? Da farmacologia dos anti-inflamatórios, dos corticosteroides, corticoides. É um tema bem grande, né, em relação a isso. E principalmente, né, porque eles são fármacos que estão em constante atualização. Né? As evidências científicas mostram principalmente que durante a pandemia, a utilização dos anti-inflamatórios não esteroidais e dos glicocorticoides aumentou em 65% em todo o mundo. No Brasil, aumentou 89%. Então, é muito importante nós conhecermos esse mecanismo de ação relacionado às prostaglandinas, como eu falei no início, né? Ao risco que ela provoca também ao inibir a função fisiológica na formação de mecanismos fisiológicos, né, que são responsáveis por mantermos ela ativa e mantermos ela em produção de uma forma segura e eficiente. Né? Então ela tem esse papel, essa função, né, principalmente quando a gente fala relacionado à sua presença fisiologicamente. A gente sabe que ela é uma isoforma, né, que está presente na membrana inferior da proteína G, e essa membrana inferior ela vai trazer muitas vezes não só benefícios ao ela ser inibida, mas também alguns prejuízos que são importantes a nível da saúde, tanto de crianças, adultos e idosos também. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou? A Brenda, qual o tempo de ação do diclofenaco? O tempo de ação do diclofenaco, ele varia em média, né? Ele fica em ação no organismo de 6 a 8 horas. É por isso que a sua recomendação de utilização, ela de acordo com a terapia, se ela for uma terapia combinada ou uma terapia única, ela deve ser a utilização em média de 6 a 8 horas, né? O usual da utilização do diclofenaco é de uma reposição a cada 6 horas para que ele se mantenha dentro do nível farmacocinético adequado, né? Ou seja, não atravesse também alcance a janela tóxica ou toxicológica que a gente tem dentro da permeação dos fármacos, ou seja, ele é um fármaco de reposição, né? Ocorre a sua reposição normalmente dentro da sua apresentação, ou seja, como ele vai
ser difundido através das proteínas carreadoras, né? Então é importante a gente lembrar. Outro ponto importante até que a gente comenta em relação à presença de albumina no organismo, né? Então a gente sabe que a albumina ela tem um papel importante no transporte, né? Então, inclusive ela é muito utilizada na musculação, né? Que é uma proteína que tem normalmente em abundância no nosso corpo. Ela vai ter uma presença importante e essencial, na verdade, né? E quando essa proteína ela está em déficit, ou seja, está em quantidade inadequada, nós vamos ter uma dificuldade no processo de transporte, ou seja, fazer com que o fármaco seja transportado, o anti-inflamatório em especial, seja transportado para o seu sítio-alvo de ação, ou seja, para a região em que a gente precisa realmente, em que ele tenha a ação. Então, a albumina ela tem um papel importante, né? Como outras proteínas carreadoras. Então, a gente tem que lembrar que, dentro da farmacologia, a gente vai ter várias formas do fármaco chegar, ou seja, ser transportado, ou seja, chegar ao seu local de ação para que ele exerça o seu efeito. Um deles são as proteínas carreadoras, né? Então, a gente vai ter, dentro desse processo farmacocinético, pensando, né, a presença da albumina, que ela é extremamente importante, né, e ela é uma das proteínas em que a gente tem uma dificuldade muitas vezes quando chegamos a um estágio da vida por volta dos 60 anos, 60, 70 anos, ela diminui a quantidade no organismo, né? Não é à toa que esse grupo, né, quando a gente caracteriza os idosos, eles precisam fazer uma reposição de algumas proteínas essenciais, né, em que, apesar da gente ter presente nos alimentos, elas precisam ser repostas, ou seja, ser substituídas para que a gente tenha uma ação efetiva da chegada de alguns fármacos, né, pensando dessa forma. Há uma característica muito importante em relação à utilização de anti-inflamatórios, né, que é a inibição da agregação plaquetária e muitas vezes também o aumento do tempo de sangramento. Então, muita atenção na utilização de anti-inflamatórios com indivíduos que estejam em processo de hemorragia. Qualquer tipo de hemorragia. Então, nós precisamos saber identificar muitas vezes quando o indivíduo tem um processo de hemorragia, um processo de liberação sanguínea muito frequente, né? Porque a gente vai ter, muitas vezes, dependendo do tipo de fármaco ou anti-inflamatório utilizado, uma potencialização desse tempo de sangramento, né? Por quê? Porque ele é capaz de inibir a agregação plaquetária. E inibir a agregação plaquetária também é um ponto negativo na utilização dos anti-inflamatórios. Quais deles em específico? Né? Depois eu vou trazer mais destaques em relação a isso. Eu trago para vocês também um material completo. Qual o risco e benefício da associação de um corticoide com um AINE? Boa pergunta, Alberto. A gente tem muitas vezes a necessidade de fazer a utilização de um anti-inflamatório e também de um corticoide em algumas terapias, principalmente quando nós estamos tratando muitas vezes processos de recuperação cirúrgica. Há momentos que há necessidade de utilizar a terapia combinada, né, de AINE com corticoide, mas nem sempre ela é justificável, né? Então, a associação de um corticoide, como por exemplo uma betametasona com um AINE, um anti-inflamatório, vai depender também muito da via que nós estamos utilizando. Qual é a via de administração? Né? Nós estamos utilizando esses dois fármacos através de comprimidos? Ou um é injetável e um outro é tópico? Né? Então, é importante a gente observar a utilização dessa terapia combinada, principalmente quando nós estamos com um indivíduo com comprometimento renal e com comprometimento hepático, né? Porque nós sabemos que essa diminuição natural do processo metabólico, dessa via metabólica carreadora, ela é provocada, né? E aí a gente vai muitas vezes atrasar o processo de recuperação quando nós utilizamos a associação de um corticoide e um AINE. Por quê? Porque há casos em que o anti-inflamatório não esteroidal
por competir seletivamente pelo mesmo sítio de ação, interfere, né, ou atrapalha a ação do corticoide, e aí a gente acaba tendo um prejuízo motor nessa utilização, né? Então, o principal risco é de termos um efeito de sinergismo que leva a um comprometimento renal e hepático, né? O primeiro ponto desse. E o benefício é quando nós precisamos potencializar um processo de recuperação inflamatória, mas quando nós conseguimos monitorar e regular os sinais químicos e quimiotáxicos, né? Dessa liberação de histaminas, de cininas, de prostaglandinas. É porque o grande problema é a falta de seletividade, né? Quando nós pensamos em COX-1 e COX-2, quando a COX-2 é mais seletiva, né? Mas isso não deixa de ser um efeito negativo para o indivíduo que vai fazer essa utilização, né? Quando a gente fala aí de utilizar um heterocoxib ou uma nimesulida, né? Que é um inibidor seletivo de ciclooxigenase 2. São fármacos que, apesar de muito utilizados, baratos, né? Eles ainda apresentam riscos para o indivíduo que faz essa utilização. Deixa eu me ver aqui. Os anti-inflamatórios têm uma interação importante e negativa em pacientes em uso de carbonato de lítio. Muito boa colocação. Um ponto importante, né, em relação aos pacientes que fazem a utilização de carbonato de lítio é porque esse medicamento, inclusive, né, que é utilizado dentro do processo inflamatório, dentro do processo de controle, né, na verdade, utilizado como antidepressivo, né, principalmente em depressão recorrente, ele a gente tem visto, né, que ele pode aumentar principalmente um risco de neurotoxicidade, né? Nós temos algumas características combinadas aos anti-inflamatórios que eles podem potencializar algumas características principalmente relacionadas à ataxia, tremores, vômitos, né? Inclusive potencializando o processo neurodepressor também, né? E trazendo para os indivíduos que fazem a utilização riscos relacionados à sua segurança farmacológica. Até que dentro da utilização dos AINES, né, dos anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem um ponto importante, né, concomitante ao uso do carbonato de lítio, que é a indometacina e principalmente o piroxicam, o grupo dos oxicans, né? Por quê? Porque eles levam a um aumento significativo dos níveis plasmáticos do lítio. Ou seja, ele vai potencializar a presença de lítio dentro do organismo. Então, nesse caso, é uma interação extremamente negativa, porque o anti-inflamatório ele vai trazer uma potencialidade, favorecendo, então, para o indivíduo os seus efeitos adversos que o próprio carbonato de lítio já tem, né? E quando a gente fala, inclusive, dos salicilatos, né? Dentro de uma forma geral, os salicilatos, a gente não consegue mensurar. Uma das características do ácido salicílico, dessa característica de aumentar a toxicidade hepática, né? Também associada a ele também tem essa possibilidade de potencializar. Por quê? Porque ele é pouco seletivo, né? Ele se liga tem um processo de se ligar a motores específicos no organismo que facilmente se encontra e se difunde em várias áreas, em várias regiões, né, aumentando a probabilidade de ser eliminado, ficando o tempo mais circulante a nível plasmático, por mais tempo especialmente, né? Então a gente vai ter ali características especiais em relação a isso. Tá? Olha, gente, muito bem, 8 horas e 6 minutos, passou rápido, né? A gente falando de muita coisa. Tem bastante coisa pra gente falar, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer alguns pontos importantes. É claro, não dá para revisar a farmacologia dos anti-inflamatórios por completo, né, em 1 hora de live, mas acho que foi bastante proveitoso também para não me estender aqui, né? A gente vai ter que encerrar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, também podem colocar aí, que a gente vai daqui na próxima semana, nós vamos trazer mais conteúdos como esse para a gente poder ir trocando ideias, esclarecendo, né?
eu vou colocar disponível para vocês aqui o meu número, né? E no meu número a gente vai estar criando um grupo só para falar sobre pílulas de farmacologia, coisas do cotidiano que possa nos ajudar, que a gente possa interagir, quem tiver interessado, né? Eu vou estar criando um grupo, vou colocar meu número aqui. E agora a grande novidade que eu falei do fim da live, que nós vamos sortear, olha que legal, que eu consegui aqui para quem gosta de farmacologia. Nós vamos sortear um livro, olha que legal, gente, um livro novinho em folha do Goodman e Dilma. Alguém já ouviu falar do Goodman e Dilma? Eu consegui esse super patrocínio para sortear esse livro. A Bíblia do farmacologista. Agora prestem atenção do que a gente vai falar aqui. Para que você não erre, hein? Manual de Farmacologia e Terapêutica do Goodman e Gilman. Que legal, né? Alguém já ouviu falar nesse livro? Sim ou não? Já leu ele? Pelo menos uma vez? Respondam aí para mim. Ou nunca ouviram falar? Quem nunca ouviu falar? Olha, agora eu vou... Deixa eu colocar aqui para vocês, rapidinho, para mostrar qual vai ser o livro que a gente vai sortear. Deixa eu ver como é que faz para mim mudar aqui. Esse vai ser o livro, tá? Manual de Farmacologia e Terapêutica do Goodman e Dilma. Será que alguém quer, hein? Esse livro? Será que alguém quer participar desse super sorteio comigo? Deixa eu colocar de volta para mim aqui. Muito bom, esse livro, inclusive, ele é muito utilizado para a gente tirar dúvida. Professor, mas já me formei, não quero ler sobre isso. Já sou farmacêutico, já sou médico, né? Inclusive, deixa eu citar aqui, quem está comigo, hein? Deixa eu ver aqui quem está comigo até agora, que vai participar. Mandar um abraço pro Lucas, meu aluno da medicina lá de Paraíso. O Lucas é um grande amigo. Abraço, inclusive fez aniversário ontem. Abraço, Lucas. O Pedro Ernesto, meu aluno de farmácia. A Fernanda, também acadêmica de farmácia da Unitop. O Júnior, lá de Araguaína. A Lorena, também acadêmica de farmácia. Um abraço para a Raíssa, para a Naraína, farmacêutica. A Anne Beatriz. Mandar um abraço para a Anne Beatriz também, minha aluna de medicina também lá de Paraíso. A Neuriene, minha aluna de farmácia. O Hélio, ex-aluno, hoje colega de profissão. O Bruno também, a Brenda. Oi, Brenda. Obrigado por estar conosco até agora. A Thalita também, minha acadêmica. O Tassiano, meu grande amigo também, farmacêutico. O Fagner, farmacêutico, topíssimo. Um grande abraço. Vamos fazer uma live, né, para falar sobre psicofármacos em breve. Vou estar divulgando aí com o Fagner para a gente tratar isso daí. Um abraço para a Yara, minha super amiga acadêmica de farmácia também. O Rafael, meu aluno. A Abigail também, hoje farmacêutica, também foi minha aluna. A Nayara, grande amiga, abraço também, farmacêutica. A Marta Laura, minha aluna, gosto muito da Marta, gente boa demais, boníssima. A Dalila, oi Dalila, obrigado por estar conosco. A Mariana Lima, o Edson, a Iena Lopes, o meu amigo Elton Reis, o Bruno Lustosa, aluno também de farmácia. A Ana Lúcia, lá de Ananás. Oi, Ana, tudo bem? Obrigado por estar conosco aqui. Que legal você ter se interessado pela nossa live. Obrigado pela presença, viu? O Pedro Rubens, meu grande amigo farmacêutico topíssimo da galáxia de Palmas. Um abraço para o Renan, meu aluno de medicina também lá de Paraíso. Para a Jo, que está comigo. A aluna amiga também. A Isamara, aluna de farmácia. A Rejane, farmacêutica, minha amiga. Rejane, você está em Campos Lindos? Acho que eu assinei um documento com seu nome hoje. O Juliano, meu amigo também, já farmacêutico, aluno de farmácia. A Lohane, oi Lohane. A Ellen Cristina, o Jarlan, a Caroline Nunes, o Alberto, meu amigo. Minha tia Fabiana Martins, lá de São Paulo. Um beijo, tia. A Sheilane também está conosco, o Reginaldo, acadêmico de farmácia, a Edilane também farmacêutica, e a Elna Mara. Obrigado, gente, pela participação, hein? Acho que eu falei todo mundo aí que estava, não sei se fiquei sem falar alguém. Mas vamos lá, então eu vou explicar para vocês como a gente vai participar. Vocês vão mandar para mim aí nesse número que eu acabei de colocar, você vai mandar a seguinte frase:
Eu quero, que eu vou adicionar você no grupo e a gente vai fazer uma lista para fazer o sorteio lá, tá? Você vai mandar eu quero participar, só eu quero, né? Porque eu vou saber. Nesse número que eu mandei para vocês, 92233644, para a gente fazer um sorteio. E aí, se você quiser ficar no grupo para a gente tratar de farmacologia, a gente vai continuar lá, eu vou anunciar outras lives, enfim, colocar material, tá? Prometo que eu não vou colocar nada em horário inoportuno, só em horário comercial, né? Se você quiser participar conosco deste grupo, para a gente estudar um pouquinho mais farmacologia, tratar sobre esses assuntos, interagir também, que eu acho que é muito válido para o nosso dia a dia, não é isso? E aprender farmacologia nunca é demais, tá bom? Então, vamos combinar? Você vai mandar no meu telefone agora, nesse número que eu mandei para vocês, 92233644, você vai mandar uma mensagem, eu quero, né? Quando todo mundo mandar, eu vou adicionar, aí daqui mais ou menos 1 hora, eu vou estar fazendo o sorteio lá, vou criar o grupo e vou fazer o sorteio, tá bom? Vou colocar aqui o número novamente para fazer o sorteio do livro Manual de Farmacologia e Terapêutica do Goodman Dilma, tá bom? Então é só mandar lá, eu quero, que eu vou saber também que você estava assistindo minha live, tá? Eu quero para você participar do sorteio. Pode mandar agora, tá? Nesse número que eu já vou adicionar vocês e vou saber, né, que você quer participar conosco desse sorteio. E a gente vai fazer muitos outros também, tá bom? O que a gente tiver lá eu vou compartilhando com vocês, sorteando lá também, tá certo? Gente, obrigado mesmo de coração pela participação de todos vocês aqui comigo. Foi um prazer imenso, enorme, vocês estarem aqui comigo até agora, né? E aí, logo em breve eu vou trazer os 10 mandamentos da farmacologia da inflamação. Vou compartilhar com vocês nesse grupo lá, tá bom? Trazer alguns detalhes e alguns materiais que a gente vai colocar lá, tá bom? Obrigado pela participação. Pode me fazer um favor? Faz um print aí agora e marca lá, me marca lá, Maicon Paiva, para que mais pessoas cheguem nesse canal. A gente vai usar ele cada vez mais para falar um pouquinho mais de saúde e farmacologia por aqui, né? Se você tem algum amigo que gosta de farmacologia como eu, participe conosco, tá bom? Um grande abraço para vocês, obrigado pela presença, pela participação. Top aí a presença de vocês comigo, viu? Até a próxima, fique ligado que em breve tem mais novidades aí pra gente. Valeu, até mais, tchau, tchau.